Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar apresentando aqui para vocês mais um episódio do seu podcast de Fantasy Futebol aqui no Brasil. Então vamos fundo que hoje a gente tem um assunto bem legal para tratar. A gente vai falar sobre backfields pro Fantasy Futebol. Vou falar sobre cada um dos backfields da NFL, alguns de maneira mais rápida, né, mais sucinta, e outro vou falar um pouquinho mais detalhado de acordo com a complexidade, as disputas e os impactos para o Fantasy Football. Quero que você se aperte aí, que vai ser muito legal esse podcast, acho que você vai curtir. Antes de mais nada, antes de a gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso podcast. Como sempre, se inscreve aí na plataforma que você estiver ouvindo, para você não perder nenhum episódio. Toda quarta-feira a gente solta um episódio novo do nosso podcast. Se inscreva e deixa seu feedback aí também para dar uma moral pra gente, que isso vale muito. Seja na plataforma que você estiver ouvindo, o seu feedback vale demais pra gente, valeu? Vamos começar então falando sobre backfields pro Fantasy Football, tá? Eu vou fazer em ordem alfabética, porque foi a ordem mais fácil que eu achei aqui de conseguir colocar os times, tá? Não vou fazer por divisão, nem por conferência, vou fazer por ordem alfabética geral. Começando pelo Arizona Cardinals, que já é um time que já tem um backfield complicadinho, né, que tem Chase Edmonds e James Conner ali, que são os dois caras que vão dividir backfield nesse time. A gente não sabe muito bem como esse time vai dividir essa competição de targets, essa competição de corridas entre eles. Lembrando que ano passado o Kenyan Drake foi o principal running back do time, tá? O Kenyan Drake teve lá cerca de 54% das corridas da equipe por jogo foi do Kenyan Drake. Chase Edmonds teve um pouco menos. Chase Edmonds foi um cara mais de targets, né? Teve uma média de 4 targets por partida. O James Conner vindo de um Steelers com problemas de lesão, com problemas meio de não conseguir jogar de maneira corriqueira na liga. Já tem nas últimas 2 temporadas o James Conner com esses problemas. Então o Arizona Cardinals é um time com problemas em backfield. O que eu espero, o que eu acho que vai acontecer é o Chase Edmonds sendo o running back 1 desse time, mas assim, não é tipo um running back 1 e running back 2, sabe? Eu não vejo muito isso, eu vejo como se fosse um A e um B, como se o Chase Edmonds fosse ter um pouquinho mais de corrida, fosse ter um pouquinho mais de, não só de corrida, mas de toques no geral, e o James Conner um pouquinho mais abaixo, tá? Lembrando que o time do Arizona Cardinals não é um time que corre tanto assim com a bola, tá? Nas últimas temporadas aí tem tido uma média de 42%, 43% de corridas, com uma projeção maior de passes. Então vai ser uma disputa interessante. Eu acho que o Chase Edmonds ganha um valor um pouquinho maior pelo fato de ser um cara que deve receber mais passes do que o James Conner. Seguindo para o próximo backfield do Atlanta Falcons, que tem um novo running back 1 na equipe, que é o Mike Davis, que veio de uma baita temporada, né? O Mike Davis teve um ano assim simplesmente espetacular no Carolina Panthers. Vamos pegar os números do Mike Davis só para você ter uma noção aqui do que o Mike Davis fez ano passado no Carolina Panthers. Ele teve 165 corridas para ele, foi um número grande, tá? Ele foi um dos melhores running backs do Fantasy Football, terminou o ano como 12º melhor running back do Fantasy em pontos totais. Foi muito produtivo, foram 8 touchdowns para ele no total. Beleza? Foi um ano muito bom do Mike Davis, o que deu a ele a oportunidade de ser o running back 1 agora do Atlanta Falcons, um time que não tem basicamente um outro running back ali para dividir com ele. Tem o Quadri Ollinson. Tudo indica que o Mike Davis vai ser o cara que vai estar dominando esse backfield do Atlanta Falcons, vai ser o cara que vai ser o principal jogador desse backfield. É um running back que hoje tem valor de running back 2 ali, baixo ou às vezes até muitas vezes sólido, dependendo do tamanho da sua liga. Então olho nesse Mike Davis, que pode ter um número alto aí de cerca de 300 toques na bola nessa temporada. Eu não ficaria surpreso de ver o Mike Davis, se não com 300, com pelo menos 250 toques na bola nessa temporada. Eu acho que é bem possível a gente ver o Mike Davis sendo bem acionado assim pelo Atlanta Falcons. Seguindo com o Baltimore Ravens é um dos times que a gente mais teve uma mudança grande, né, para essa temporada. Primeiro que o Marquinhos saiu e depois que o J.K. Dobbins acabou se machucando, né? Tá fora da temporada do J.K. Dobbins, teve uma lesão, não vai jogar essa temporada. Então o running back 1 da equipe
vai ser o Gus Edwards, pelo menos tudo indica que o Gus Edwards vai ser o running back 1, tendência dele que ser o cara que vai correr muito com a bola, tá? O running back 2 deve ser o Tyson Williams e o running back 3 o Justice Hill. Então a tendência é a gente ver uma equipe que corre muito com a bola, como foi ano passado. 58% das jogadas do Baltimore Ravens foi corrida, foi um time que correu muito com a bola, não só ano passado, nos últimos 3 anos, o Baltimore Ravens foi o time que mais correu do que lançou a bola. Então, assim, isso não é muito normal na liga. Com isso, o Gus Edwards, que é um cara que vem de 3 anos seguidos com pelo menos 700 jardas, é um cara que deve ter um boom grande, um cara que pode ser um bom candidato a breakout year aí no fantasy football. Logicamente que o fato do Lamar Jackson estar como running back, lá, já tô entrando na onda da galera zoando o Lamar Jackson. O Lamar Jackson ser um QB que corre absurdamente com a bola, isso pode limitar um pouco o jogo do Gus Edwards, principalmente por roubar toques ali em situação de red zone, em situação de gol e tudo mais. Mas o Gus Edwards é o cara pra gente ficar de olho nesse backfield. E o Tyson Williams, tá? O Tyson Williams é um cara que tá sendo bem visto nessa pré-temporada, um cara que tá sendo, assim, bem conceituado. A galera tá gostando do que tá vendo nele nessa pré-temporada. Então a gente pode esperar dele um possível sleeper pro fantasy football em 2021, um cara para você monitorar. Não é um cara que vai ser draftado na maioria das ligas, mas é um cara que você pode estar monitorando no fantasy football já a partir dessa próxima temporada, porque tem tudo para ter uma temporada interessante e ser o running back 2 de um time que corre muito com a bola. Então, consequentemente, ele pode ter muitos targets e muitas corridas e muitas oportunidades durante uma partida. Beleza? Vamos pro Buffalo Bills agora, mais um time com um backfield meio tenebroso. Zach Moss e Devin Singletary são os 2 running backs principais do time. Na verdade, o running back principal do time é o Josh Allen, que é o principal jogador aí desse ataque, é o cara que mais produz com as pernas. O Josh Allen corre muito e o Josh Allen acaba tirando muitos toques dessa equipe do Buffalo Bills em situação de gol. A gente sabe disso, a gente viu isso ano passado. O Josh Allen muitos touchdowns terrestres. Infelizmente, isso acaba limitando muito o trabalho do Devin Singletary e do Zach Moss. Ano passado, o Devin Singletary teve 156 corridas contra 112 do Zach Moss. O Devin Singletary jogou todos os jogos, o Zach Moss perdeu 3 partidas durante a temporada. Mas sim, foram só 2 touchdowns pro Devin Singletary, 4 touchdowns pro Zach Moss. O Zach Moss foi um cara que foi mais produtivo, tá, no fantasy football, foi um cara que conseguiu produzir um pouquinho melhor até durante os jogos. O problema do Devin Singletary é que ele não recebe passe, ou pelo menos não recebeu ano passado. Foram só 14 recepções contra 38 do Devin Singletary. Isso limita muito o jogo desses 2 caras. Então, assim, não dá muito pra gente apostar nesse backfield. Não dá muito pra você olhar esse backfield do Buffalo Bills e esperar alguma coisa desses caras, porque tem sempre um cara que vai limitar o trabalho deles, que é o Lamar Jackson. O Josh Allen. O Josh Allen vai limitar o trabalho deles muito, mais até do que o Lamar Jackson, porque o Josh Allen é um cara que corre muito em situação de gols e rouba muitos toques desses running backs. Vamos seguir para o próximo backfield, que a gente vai falar agora, que é o backfield do Carolina Panthers. Aqui eu acho que eu posso até pular, né? Porque Carolina Panthers é sinônimo de Christian McCaffrey. Carolina Panthers é sinônimo do melhor running back da NFL. Backfield todo dele, mesmo com o Chuba Hubbard chegando nessa temporada, não espero absolutamente nada dele a ponto de ser um destaque pro fantasy. É só um handcuff, é só se o Christian McCaffrey se machucar como foi ano passado. Aí sim o Chuba Hubbard pode ser um cara para ter um certo destaque, para ser um jogador importante, como foi o Mike Davis ano passado, durante o período do Christian McCaffrey fora. Christian McCaffrey tá bem, tá saudável, entra pelo visto 100% para essa temporada da NFL e com todos os predicados e com todas as possibilidades para ser o running back 1, não só do Carolina Panthers, que já é o óbvio, mas como running back 1 de toda a liga. Próximo running back do Chicago Bears, mais um running back que em tese não é tão difícil, porque o David Montgomery é o principal running back desse time. O David Montgomery é de fato o grande jogador, assim, né, no backfield do Chicago Bears, mas
tem uma questão aqui importante, por quê? Porque o David Montgomery ano passado jogou basicamente sozinho. O cara que disputava corridas com o David Montgomery era um wide receiver, que era o Cordell Patterson. Então, assim, não tinha ninguém disputando corridas ali com o David Montgomery ano passado. Se a gente pegar aqui os números desse time do Chicago Bears ano passado, o David Montgomery teve 247 corridas. Um outro running back que mais teve corridas foi o Tyreek Cohen, que teve 14 corridas e jogou apenas 3 jogos. Não teve nenhum outro running back que teve mais de 14 corridas. Então, assim, não teve disputa no backfield. O backfield foi todo do David Montgomery, ele ficou soberano naquele time, tá? Então, infelizmente, isso vai mudar para 2021. A gente apostou no breakout year pro David Montgomery no passado, ele se concretizou. O David Montgomery foi um dos melhores running backs do Fantasy, muito em função desse backfield fragilizado, de um calendário muito bom para running backs, como a gente falou muito que ele teria em 2020, mas em 2021 isso vai mudar um pouco, porque o Tyreek Cohen tá voltando, a gente não sabe se volta 100% por enquanto, tendência é que não. Eles trouxeram Damian Williams, então assim, essas 247 corridas que eu falei que o David Montgomery teve no passado, esses 68 targets que ele teve no passado, que é algo muito para ele, porque ele não é lá um grande recebedor, eu acho que podem cair muito, tá? Eu acho que esse número aí que ele teve de mais de 300 toques na bola na temporada passada podem cair para cerca de 250 para 2020, o que vai limitar um pouco esse upside que muita gente acha que ele pode ter aí para ter uma temporada de top 12. Eu acho que ele não vai vir para uma temporada tão grande, porque os outros running backs, apesar de não serem running backs que vão ter grande impacto no fantasy futebol, como eu acho que não terão, eles serão caras que vão limitar um pouco o trabalho do David Montgomery. Uma questão importante nesse time do Chicago Bears é a gente ficar de olho aqui na questão de quarterbacks, tá? A gente não sabe quem vai ser o QB. Assim, de início o Andy Dalton parece que vai ser o QB titular desse time, mas a gente não sabe se ele vai de fato terminar como titular ou se o Justin Fields vai ser um cara que vai tomar conta dessa posição, que pode ser interessante para os running backs, porque o Justin Fields é um cara que também pode correr com a bola, tá? Um cara que corre com a bola, o Justin Fields, então ele pode sim roubar corridas aí nesse backfield durante a temporada, se ele virar o titular do Chicago Bears. Próximo backfield, o backfield do Cincinnati Bengals. Aqui um backfield também sólido, consolidado para um jogador que é o Joe Mixon. Ano passado o Joe Mixon jogou apenas 6 partidas na liga, só que durante esse período que ele estava em campo, ele teve uma média de 24 oportunidades por jogo. Para quem não sabe, oportunidades é a soma de corridas e targets, não recepções, tá? Mas corridas e targets, ou seja, quantidade de vezes que ele foi acionado na partida. Então, assim, 24 oportunidades por jogo é um número gigantesco, tá? 24 oportunidades para um jogador é muito grande. Pra você ter uma ideia, o Christian McCaffrey, que é o cara que mais toca na bola dos running backs no mundo, teve uma média de 26 ano passado, mesmo se machucando alguns jogos, mas essa é a média do Christian McCaffrey, 26 oportunidades por partida, tá? Vou pegar algum outro jogador assim que tem muito destaque, como por exemplo o Dalvin Cook. O Dalvin Cook também teve 25,9 oportunidades por jogo na temporada passada. Então assim, o Joe Mixon tá num patamar de volume de jogo de jogador top 3, top 5 na liga. O Samaje Perine é o running back número 2 do time, com o Chris Evans, Hook, sendo o running back número 3 em tese. Esses caras não devem agregar muito problema para esse time do Cincinnati Bengals, por acaso, para o Joe Mixon. Então, com o Joe Mixon voltando, a tendência é ele continuar dominando esse backfield do Cincinnati Bengals, tá? É um time que corre muito com a bola. Não é um time que corre muito com a bola, mas é um time que corre muito com o seu running back número 1, que é um cara dominante. O Joe Mixon tem, em média, cerca de 65% das corridas da equipe, tá? Ou, tipo, 65, 60%. É um número muito alto, mais os targets, que dá uma média aí de 8, 7% de target que o Joe Mixon vem tendo na carreira. Então, assim, mais de 70% dos toques, né, de running backs vão pro Joe Mixon. Então, é um domínio absurdo que ele tem ali nesse backfield do Cincinnati Bengals. Vamos pro próximo backfield, que é o backfield do Cleveland Browns. Backfield aqui dominado por Nick Chubb e Kareem Hunt.
Os outros running backs são o D'Ernest Johnson. Então, assim, não tem outro running back no Cleveland Browns, esquece. É Nick Chubb e Kareem Hunt. A gente sabe que esses dois caras são o foco aí desse ataque do Cleveland Browns. Não só no backfield, mas também na liga em si, né? São os dois principais jogadores desse time do Cleveland Browns. Foram os dois principais jogadores no ano passado, tá? O Kareem Hunt teve um ano muito bom também. Muita gente não esperava que ele fosse ter um ano muito bom. Ele teve um ano muito bom, muito porque o Nick Chubb perdeu 4 jogos, então isso alavancou muito os números do Kareem Hunt. Mas assim, o Nick Chubb é o principal running back do time, isso todo mundo sabe, é um dos melhores running backs da liga. É um cara que corre muito com a bola e corre muito bem com ela. Foi uma média de 16 corridas por partida pro Nick Chubb no passado. E o Kareem Hunt, além de ser... Muita gente acha que o Kareem Hunt é só um pass catcher, mas ele não é só um pass catcher. O Kareem Hunt é um cara muito completo, um cara que tanto corre quanto recebe bolas. O Kareem Hunt teve a média de 12,5 corridas por jogo e mais de 3 targets por partida. Então, assim, o Nick Chubb teve uma média de 17,3 oportunidades por partida no passado, 28% do total da equipe. E o Kareem Hunt teve 15,6, que são 26%. Então, olhe nesses dois jogadores, porque a tendência é um backfield muito equilibrado, com, logicamente, uma vantagem para o Nick Chubb por ser o cara mais de corrida, um cara mais de força, e o Kareem Hunt sendo não só um pass catcher, mas majoritariamente um pass catcher nesse time do Cleveland Browns. Próximo backfield para a gente continuar falando aqui no nosso podcast é o backfield do Ezekiel Elliott, mais conhecido como backfield do Dallas Cowboys, se assim você quiser falar. Para muita gente, o Tony Pollard está chegando aí para tomar o lugar do Ezekiel Elliott, mas assim, para mim, cara, isso não vai rolar de verdade. Eu acho que ano passado o Zeke teve um ano com muito mais volume de jogo do que o Tony Pollard, tá? O backfield basicamente são eles dois só. Só que assim, vamos lá, só pra você ter uma noção, o Zeke teve uma média de 21,1 oportunidades por jogo, uma das maiores da liga, contra 8,8 do Tony Pollard. Até se a gente for olhar o número de corridas ali em situação de gol, né? Não vou olhar só red zone, mas assim, situação de gol, né? Últimas 10 jardas do campo. O Zeke ano passado teve 32 corridas contra apenas 4 do Tony Pollard. Então, assim, é um número muito discrepante. O problema do Ezekiel Elliott ano passado em relação a isso foi que ele não teve um número tão grande assim de ter... Assim, ele teve 5 touchdowns, só que foram 32 corridas, né? É um número, tipo, alto de touchdowns, mas é um número gigantesco de corridas. Se o Zeke tivesse aproveitado um pouquinho melhor essas corridas em situação de gol ali, nas últimas 10 jardas do campo, ele poderia ter tido um ano melhor do que ele teve, e para muita gente foi decepcionante, e de fato foi, mas muito por conta do Dak Prescott ter se machucado aí durante a temporada. Vamos pro próximo backfield, que é o backfield do Denver Broncos. Eu acho que o primeiro time aqui com um rookie que chega de impacto para a temporada, que é o Javonte Williams. O Javonte Williams vai chegar para ser um cara para brigar com o Melvin Gordon por essa vaga de running back 1 do time. Eu acho que os dois caras vão dividir completamente esse backfield, tá? Eu vejo algumas notícias falando que o Javonte Williams está muito bem e, tipo, tá meio que assumindo a titularidade. Já vi algumas notícias essa semana de que o Denver tá usando já o Melvin Gordon para continuar sendo running back 1 pelo menos no início da temporada. Eu acho que esses dois caras vão polarizar muito. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver um backfield com algum running back dominando mesmo até o final da temporada. Lógico que se alguém se machucar, o outro vai dominar, isso é meio óbvio. Mas eu acho que os dois caras vão polarizar muito. Eu espero ali uma média de 160, 170, 180 corridas para cada um. Talvez o Melvin Gordon, por ser running back 1 já há um tempo, né, com um pouquinho mais de corrida nessas primeiras semanas, e o Javonte Williams crescendo ao longo do ano, virando o running back 1 aí do time depois de algumas partidas e tudo mais. Mas a tendência para mim não é ver nenhum desses dois caras muito distantes, tanto no backfield quanto para fantasy football. Eu ranquei os dois ali como running backs 3, caras para você usar como flex ou como um running back 3, um reserva imediato, uma liga de 12 times. Então a tendência é um backfield muito dividido entre Javonte Williams e Melvin Gordon. Próximo backfield, o backfield do Detroit Lions.
falei muito sobre esse backfield do Detroit Lions no podcast falando de running backs para a Liga Redraft, porque o DeAndre Swift o meu running back candidato a breakout season. Tá com um problema na virilha, isso é um problema de fato, tá com uma lesão, pode tirar ele do primeiro jogo, acho que ele vai jogar, mas talvez um pouco limitado, não joga 100%. O Jamal Williams é o running back 2 do time, veio do Green Bay Packers. Depois tem o Hulk, Jamar Jefferson, como running back 3, que não deve ter muito impacto no Fantasy Football nessa primeira temporada. Foco todo no Swift e no Jamal Williams, cara. Como já falamos, o Dan Campbell e o Anthony Lynn agora são os novos treinador e coordenador ofensivo da equipe. São dois caras que valorizavam muito running backs nas suas antigas equipes, né? O Dan Campbell no Saints e o Anthony Lynn nos Chargers. Valorizavam muito running backs que recebiam passes. Então a tendência é o DeAndre Swift, também o Jamal Williams, mas acho que mais o DeAndre Swift receber muitas bolas aí nesse backfield. Eu acho que esses dois caras têm uma tendência de serem muito utilizados nessa equipe, tá? Eu vejo aqui nesse caso um backfield com um DeAndre Swift, não vou dizer dominando a ponto de ser um Christian McCaffrey da vida, um Dalvin Cook, mas eu acho que ele vai sim ser o running back 1 de fato desse time. Ele é o melhor corredor para a linha de gol, tá? O DeAndre Swift ano passado jogou muito bem em linha de gol, ele correu 17 vezes em linha de gol e fez 8 touchdowns, tá? Pra você ter uma noção. Na verdade, ele teve 9 touchdowns em linha de gol, foram 17 corridas, 3 targets, 20 toques na bola e 9 touchdowns. Então, assim, é um aproveitamento muito bom que ele teve. Pra você ter uma noção, o Jamal Williams não teve um número muito grande, foram apenas 12. Lógico que tinha o Aaron Jones do Green Bay Packers, mas ele teve, em alguns jogos que o Aaron Jones ficou fora, ele teve mais oportunidades. Ele teve, na verdade, 12 corridas e fez um touchdown. Então, assim, o DeAndre Swift é um cara que ele é completo. Ele é um cara que faz absolutamente tudo. Ele é um running back completo. O Anthony Lynn é um cara que tem médias ali de corridas na sua equipe por volta de 43, 44, 42 a 44% de corridas das equipes. O Detroit Lions ano passado correu um pouco abaixo disso, 39% das jogadas da equipe foram de corridas. Então é um ataque que eu acho que vai correr mais, com muitas corridas livres, e eu acho que boa parte delas vão para o DeAndre Swift, além dos targets da equipe, que o Detroit Lions é uma das equipes com mais targets vagos no Fantasy Football, já que trocou basicamente o seu corpo de recebedor inteiro. Então, olho nesse DeAndre Swift para 2021. O Jamal Williams também é um nome muito interessante, tá? Não estou descartando o Jamal Williams aqui de forma alguma, porque o Jamal Williams é um cara que eu acho que vai mandar bem no Fantasy, é um cara que eu acho que vai chegar para ser um running back ali para você ter no seu banco, poder usar em situações de bye. Eu acho que em alguns jogos eles dois vão mandar bem. Então eu espero um Jamal Williams ali com cerca de 120, 130 corridas nesse time, e espero um DeAndre Swift com cerca de 200 corridas aí, com 250 toques, quase 300 toques na bola pro DeAndre Swift no Fantasy Football em 2021. Vamos seguir, porque esse podcast vai ficar longo. Acho que você já percebeu isso, que a gente está no Detroit Lions, estamos nem na metade ainda. Vamos pro Green Bay Packers. Green Bay Packers eu vou não falar muito. Aaron Jones, running back 1, um dos melhores running backs da liga. Renovou o contrato, tá de contratozão novo aí o Aaron Jones. O A.J. Dillon é um cara que vai ter seus toques, vai ter um cara que vai ter uma crescente boa, eu acho, pro Fantasy em 2021 com a saída do Jamal Williams, que a gente acabou de falar aí no Detroit Lions. Seguindo para o próximo backfield, vamos falar do Houston Texans, um dos maiores problemas de backfield, não de backfield, mas de time no geral na liga. David Johnson, Philip Lindsay, Mark Ingram e ex-Buckhead, ex-New England Patriots. Então, assim, é um backfield completamente renovado no sentido de jogadores novos, não renovado, tem Mark Ingram, já é um cara mais velho e tudo mais. Não apostaria em nenhum desses caras para o Fantasy Football se eu fosse você. O David Johnson, infelizmente, não consegue ficar muito saudável. Ano passado teve até alguns jogos muito interessantes, com 16 oportunidades por jogo, foi um número interessante para ele ano passado. Eu acho que esse número vai cair um pouco, eu acho que o Lindsay vai crescer um pouquinho, porque o Lindsay é um cara que tem volume. Então eu acho que esse backfield vai ficar bem dividido entre David Johnson e Philip Lindsay. Eu acho que os dois devem dividir muitas corridas ali e targets. O Lindsay é um cara mais novo, é um cara que tem mais gás, o David Johnson já é um cara mais veterano. O David Johnson foi o grande jogador running back ano passado, foi o cara que mais correu em situação de gol, foi o cara que mais teve
mais teve corridas na equipe, foi o cara que mais teve targets também, de média de targets por jogo. Tinha o Duke Johnson que saiu, também que era um cara que recebia muitos targets. Mas para 2021, cara, Philip Lindsay e Duke Johnson devem dividir esse backfield, mas com poucas projeções para o Fantasy Football, projeções apenas de running back para ser reserva, de vez em quando utilizar para um flex, talvez, para uma situação de bye de algum jogador titular, aí sim cabe utilizar algum deles aí no Fantasy. Bom, galera, vou pedir para você agora ouvir o nosso anúncio do Anchor, tá? E a gente já volta continuando com o nosso podcast de backfield para o Fantasy Football. Voltando com o nosso podcast, vamos para o próximo backfield, que é o backfield do Indianapolis Colts, tá? Jonathan Taylor, running back 1, running back principal da equipe, cara que vai dominar backfield, running back top 10, top 12 para o Fantasy Football, ninguém discute muito isso. Ano passado fez um baita ano, certo que não teve Marlon Mack machucado, se machucou no primeiro jogo. Um dos calendários mais fáceis para running back no Fantasy Football, uma linha ofensiva basicamente não perfeita, mas bem dominante aí do Colts no ano passado. Esse ano a gente tem a volta do Marlon Mack, que jogou apenas uma parte do ano passado, que inclusive foi mais utilizado que o Jonathan Taylor nesse primeiro jogo, né? O Taylor Hook ano passado, então até bem compreensível. O Nyheim Hines está na equipe. O Nyheim Hines é um pass catcher basicamente nesse time do Indianapolis Colts. Conseguiu produzir bem, teve uma média de quase 5 targets por jogo, é um número alto para running back, 5 targets por partida. Fez uma boa temporada na Nyheim Hines, tá? Ele terminou o ano aí com mais de 800 jardas, na verdade, né? Quase 900 jardas totais e 7 touchdowns em 16 jogos. Assim, correu pouco, correu apenas 89 vezes, não foram muitas corridas, foi um cara com esses números, mas foi um cara que teve 76 targets, 63 recepções, muito wide receiver aí não chega a 63 recepções numa temporada. Então, o Nyheim Hines é um cara que vai ter impacto nesse backfield. Para mim, é o running back 2 desse time do Indianapolis Colts. É um cara que em liga PPR ganha um valor aí de running back 4 importante, talvez até running back 3. Running back 3 eu acho que não, mas running back 4 ali de valor eu acho que ele ganha em liga PPR. O Marlon Mack vem para essa temporada. Infelizmente a gente não sabe se o Marlon Mack vai ser um cara que vai jogar, porque ele infelizmente tem tido problemas de lesão, né? Tem se falado que ele tá 100% nos treinos, está jogando muito bem ali nos treinamentos, mas treino jogo a jogo, a gente tem que ver de fato o que vai acontecer com esse Marlon Mack e com esse Indianapolis Colts. O fato é que o Jonathan Taylor é o principal running back do time, é o cara que vai dominar as corridas do Indianapolis Colts como foi ano passado. Eu acho que não chega a ser um número absurdo como foi ano passado. Além disso, tem o Jordan Wilkins, que foi o complemento nesse backfield ano passado, renovou com o Colts, mas para 2021 eu acho que não vai ser um cara de muito impacto. Vai ser o running back 4 desse time, um cara apenas para free agency no Fantasy Football, não vai ter um impacto. Jonathan Taylor é um cara ali de segunda rodada, ao meu ver, de metade de segunda rodada. A Hines é um cara de meio de draft, e o meio/final, e o Marlon Mack talvez uma pique no finalzinho do draft ali, caso você aposte nele para 2021 no Fantasy Football. Beleza? Vamos pro próximo backfield, que é o backfield do Jacksonville Jaguars, que é mais um backfield que sofreu problemas nessa temporada. O Travis Etienne chegou, né, foi draftado, cheio de perspectiva aí no Travis Etienne, a gente esperando muita coisa dele, mas infelizmente ele se machucou, não vai jogar na próxima temporada, não vai participar desse ataque do Jacksonville Jaguars aí contra o Trevor Lawrence agora, um ataque que a gente espera, que a gente acha que pode render algumas coisas boas. O James Robinson volta então para aquele James Robinson pós-temporada 2020, né? O James Robinson que a gente projetava para 2021, sendo um running back top 12, top 15 para o Fantasy, vamos lá. O James Robinson fez ano passado, foi uma parada simplesmente surreal nesse time do Jacksonville Jaguars. Apesar disso, ele não foi o cara que teve muitas oportunidades de corrida em situação de gol interessante, né? Por quê? Pelo fato de ser um ataque fraco. Foram apenas 13 corridas em situação de gol para ele. Foi muito pouco, infelizmente. Mas assim, era o que tinha porque era um ataque fraco. 240 corridas, mais de 1.000 jardas, 10 touchdowns no total para ele. Quase 50 recepções, 49 recepções para ele. Então assim, foi um ano absurdo. Terminou como o 7º melhor running back do Fantasy Football. Não espero tanto de James Robinson esse ano
a ponto de ser um top 7, um top 8, porque chegou o Carlos Hyde. E ele é um cara que rouba toques de todos os jogadores possíveis em qualquer lugar que ele vai. A gente viu isso ano passado no próprio Seattle Seahawks. Teve uma média de 8 corridas por jogo. Isso é um número alto, tá? Ele teve uma média, na real, ele teve uma média tipo, bem interessante aí, de 9, quase 10 toques na bola por partida. Coisa que a gente não esperava do James Robinson. A gente não imaginava que o James Robinson fosse ser o Carlos Hyde fosse ser um cara para impactar ali num Seattle Seahawks com o running back 1 já consolidado. Então, acho que com o James Robinson no Jacksonville Jaguars, a gente vai ver também um Carlos Hyde que vai impactar e que vai atrapalhar um pouco esse volume de jogo bizarro que o James Robinson teve, de basicamente 70% ali de snaps, 79% de corridas da equipe foi do James Robinson, uma parada simplesmente surreal, que ano passado ele não teve competição absolutamente nenhuma. O segundo running back com mais corridas por jogo ano passado foi o Ogunbowale, não sei nem como é que fala o nome dele, acho que é isso mesmo. Ele teve a média de 3 corridas por partida, enquanto que o James Robinson teve a média de 17 corridas por partida. Então foi uma parada surreal, nível Christian McCaffrey, Derrick Henry e Dalvin Cook. Esse volume de jogo que o James Robinson teve no ano passado. Seguindo o Kansas City Chiefs, do Clyde Edwards, running back 1, Darrell Williams, running back 2 e o Jerry McKinnon, running back 3. O Clyde Edwards é o único cara aqui pra gente apostar de fato no Fantasy Football. Acho que não tem nem muito mistério nisso. Aposto num ano para running back 2 dele, para um ano que ele possa de fato ser um cara de impacto no Fantasy. Tá? Ano passado ele infelizmente não foi, e muito por conta do Le'Veon Bell. Eu sei que tem muita gente que não acha que foi por conta do Le'Veon Bell, mas sim, o Le'Veon Bell foi um cara que atrapalhou muito o volume de jogo do nosso queridíssimo Clyde Edwards na temporada passada. Tá? O Clyde Edwards, pré-chegada do Le'Veon Bell, foi um cara que estava dominando o backfield. Ele estava tendo uma média aí de cerca de 35 oportunidades, 35% de oportunidades por jogo da equipe do Kansas City ali entre os running backs. Ele estava dominando. Só que o Le'Veon Bell chegou e isso ficou muito equilibrado. O Clyde Edwards continuou sendo o running back 1, continuou sendo o principal running back do time, mas o Le'Veon Bell abaixou muito, tá? Essa média dele de 35 oportunidades por jogo em porcentagem, né, entre o time ali do Kansas City Chiefs, acabou caindo para algo em torno de 20, de 18, de 17, de 21, foi nessa média. Então caiu muito o volume de jogo do Clyde Edwards ano passado. Ele teve um ano com 181 corridas, é um número bom para um rookie, tá? Foram apenas 803 jardas, a gente esperava mais dele. Apenas 297 jardas recebendo a bola através de passes, tá? Foram 18.2 oportunidades por jogo. E o Le'Veon Bell teve uma média de 8.9. Mas aí você pensa, né? Pô, esse número aqui do Clyde Edwards é bizarro, cara. É muito grande, é uma diferença muito grande. Ele deveria ter feito mais no Fantasy Football ano passado, mesmo com o Le'Veon Bell. Mas aí eu pego pra você uma coisa. Se a gente for pegar o número dele até o Le'Veon Bell chegar, tá? O número dele até o Le'Veon Bell chegar era a média de 23 oportunidades por jogo. Se a gente pegar o número dele desde a chegada do Le'Veon Bell até o final da temporada, aí muda completamente. Aí o Clyde Edwards tem uma média de 13.8 oportunidades por jogo. Cai muito. Ele saiu de uma média de 23 oportunidades por jogo que ele vinha tendo para uma média de 14, de 13 ponto alguma coisinha contra 9 do Le'Veon Bell. Então, assim, acabou sendo um backfield muito dividido, um backfield ali que a gente não sabia muito bem no que ia dar cada semana. Isso atrapalhou o jogo do Clyde Edwards. Darrell Williams é um cara que não tenho muita projeção para ele para essa temporada. Ano passado não fez muita coisa, foi apenas a média de 4 oportunidades por jogo, não produziu muito, não teve lá um target share alto, não teve uma média de corridas muito alta na equipe, não teve nenhuma partida, assim, nenhum grande jogo dele que a gente possa vislumbrar algo. Então, Clyde Edwards no Kansas City Chiefs em 2021, cara pra gente ficar de olho no Fantasy. Seguindo pro Chargers ou Austin Ekeler, que é o nosso
uma das nossas grandes apostas aí para explodir no Fantasy essa temporada. O Austin Eckler é um cara de fato muito bom, um cara que a gente acha que vai mandar muito bem. O Chargers ano passado lançou a bola em 57% das oportunidades, tá? Vinha sendo uma média de 57, 56, 58, e com o Joe Lombardi, os seus times, né, como ele era coordenador ofensivo do Detroit, o Detroit lançava a bola mais de 60%, né? Esse 2014 e 2015, que foi quando ele foi coordenador ofensivo do Detroit Lions, ele lançou a bola mais de 60% aí das vezes. Isso é ruim, logicamente, para um running back, mas é bom pro caso do Austin Eckler, porque ele é um cara que recebe muitas bolas e o forte dele é recepções. Então a gente pode ver um volume muito grande, talvez, aí de passes para esse Austin Eckler, que é o principal running back do time. O running back 2 desse time do Chargers é o Justin Jackson e o Joshua Kelly. São os dois, não dá nem pra colocar só um. São dois caras ali que estão como running back 2 desse time. Então, assim, o Joshua Kelly e o Justin Jackson jogaram, a gente esperou algumas coisas deles ano passado, mas infelizmente não fizeram absolutamente nada. Tiveram suas oportunidades, média de quase 10 oportunidades por jogo para esses caras, mas infelizmente não produziram nada. O Austin Eckler, enquanto jogou, foram 10 jogos ano passado, foi uma média de 18 oportunidades por jogo, né? Média alta para ele de oportunidades, não tão alta quanto no top 5, mas o Austin Eckler é um cara que produz muito cada vez que ele toca na bola, principalmente porque ele tem um número alto de targets e ele consegue receber muitas bolas. Isso aumenta a produção de pontos no fantasy football para um running back. Vamos para os próximos backfields aqui. O primeiro é do Los Angeles Rams, né? Mais um backfield complicadinho. A tendência é que o Darrell Henderson seja o running back 1 desse time. E tem o Sonny Michel que chegou agora. O Sonny Michel foi a troca aí dessa última semana, chegou por equipe do Rams, será trocado do New England Patriots para os Rams. Eu acho que o Darrell Henderson vai ser o principal running back desse time. Vai ser o cara que vai dominar as corridas. Eu vejo o Sonny Michel como um complemento. Eu sei que muita gente acha que o Sonny Michel chega com impacto, mas assim, eu não vejo o Sonny Michel como um grande running back. Não acho que ele seja um running back muito bom. E eu acho que o Darrell Henderson, uma escolha de terceira rodada, vai ser o cara que vai puxar o bonde aí nesse time do Rams. Então, assim, o Darrell Henderson, pra mim, é um running back 2 no Fantasy Football. E o Sonny Michel é um flex, um running back 3 aí, no máximo. Um running back 3 aí pro Sonny Michel, um running back 3 médio pra baixo, tá? É um cara pra banco. Eu acho que flex, eu falei flex, eu acho que flex é até muito pra ele. Eu acho que eu colocaria como running back 3 ali, um cara pra você ter no seu banco, um reserva de running back, eu acho que é um bom valor pro Sonny Michel. Mas enfim, fato é que para 2021 acredito que o Darrell Henderson seja o running back 1 desse time do Los Angeles Rams e o Sonny Michel, running back número 2. Vamos seguir agora pro nosso próximo backfield, que é o backfield do Las Vegas Raiders. Mais um backfield aí meio complicadinho, meio chatinho da gente falar, que é o backfield do Las Vegas Raiders, que tem Josh Jacobs como running back 1. Josh Jacobs, que é um dos melhores running backs do Fantasy Football. Foi ano passado e ano retrasado, né? Ele foi um cara muito bom no Fantasy, é um cara que produziu bem. O Josh Jacobs, infelizmente, chegou um cara que toca muito na bola, que é o Kenyan Drake, e que não chegou, eu acho, só pra fazer figuração, como acho que tem algumas pessoas que estão achando. O Kenyan Drake foi um cara de impacto ano passado, foi um cara que teve 239 corridas e 31 targets. Então, assim, foram quase 300 toques na bola para esse Kenyan Drake ano passado, tá? No Arizona Cardinals. Então, assim, ele chega para ser um cara de impacto nesse time do Las Vegas Raiders. Isso para mim é óbvio, tá? Ele teve, assim, o mesmo número de volume de jogo, mas basicamente teve o Josh Jacobs. O Jacobs teve um pouco mais, produziu melhor até, né? 12 touchdowns para ele, mais de 1.000 jardas. Mas o Kenyan Drake foi um cara que produziu bem, mais até do que se imaginava dele, porque ele nunca foi um cara assim muito, como posso dizer, um cara que a gente tinha muita confiança nele, porque nunca tinha produzido nada no Fantasy até o momento. É um time que tem uma projeção de corrida muito grande com o John Gruden, tá? Nesses últimos 3 anos. É um time que tem corrida em média 46, 45% das vezes, então assim, bastante corrida. Uma média de 450 corridas, 440 corridas por ano. Então, assim, é um número grande. O que eu acho que pode acontecer nesse time para 2021? Eu acho que, nesse backfield, eu acho que o Josh Jacobs vai ter ali cerca
de 250 corridas nessa temporada, e o Kenyan Drake fica ali um pouco abaixo, com 160, com 170, com 150 talvez, ali um número mais abaixo, porque o Josh Jacobs é o principal running back do time, é o cara ali, o 1 do time é ele. E o Kenyan Drake vai ser o running back 2, ou um B, se assim a gente pode dizer, porque apesar dele ser um cara que vem de um ano muito bom, o Josh Jacobs é a principal nome desse ataque, né, junto com o Darren Waller ali, é o Josh Jacobs. Para Fantasy, o Josh Jacobs é um running back 2, sai da área de running back 1 justamente pelo esse limitador que é o Kenyan Drake, e o Kenyan Drake acaba sendo ali meio que apenas um flex, ou nem flex, é meio que como um Sonny Michel chegou ali no Rams, né? Acaba sendo basicamente ali um cara para você ter no seu time como um running back 3, um running back reserva, um cara para você apenas apostar ali para essas situações de bye ou de lesão de jogador titular. Tá? O Josh Jacobs é um cara que corre muito em situação de gol. Ano passado foram 35, ele dominou completamente o backfield em situações de gol. 35 corridas, 9 touchdowns. Então, assim, é muita corrida e muita situação de gol pro Josh Jacobs. Vamos ver se o Kenyan Drake vai ter força para roubar toques em situação de gol, né? Que é onde os running backs têm mais chances de pontuar no fantasy, ali como o Josh Jacobs fazia muito ano passado. Próximo backfield é o backfield do Miami Dolphins, backfield completamente dominado pelo Myles Gaskin, né? No passado o Myles Gaskin foi o cara que dominou aquele backfield do Dolphins, como poucos, foram 19 oportunidades para ele, tá? Não foi aquele domínio do Myles Gaskin tão grande em números, porque ele jogou apenas 10 jogos, e o Ahmed foi um cara que jogou bastante, né? Teve bastante oportunidade no período em que o Myles Gaskin ficou fora. O Ahmed teve uma média de 15 oportunidades por jogo, só que ele não produziu bem, né? O Myles Gaskin, quando jogou, ele produziu, assim, absurdamente. Ele foi um cara que marcou ano passado 5 touchdowns, não foi lá um número tão alto, mas teve 41 recepções, tá? Em 47 targets. Então, assim, ele foi um cara que conseguiu produzir bastante recepções. Foi um cara que teve suas oportunidades ali em linha de gol, tá? Não foi, tipo, um cara, tipo, absurdo, né? Como a gente viu o Josh Jacobs, que teve 35, mas ele teve 21 corridas em linha de gol. Como, por exemplo, o Ahmed teve apenas 9, tá? Corridas em linha de gol. Então, assim, ele teve bastante oportunidade em linha de gol. E a gente espera que ele, em 2021, siga sendo ali o running back 1 desse time do Miami Dolphins. Não só o running back 1, mas tipo, um running back 1 bem dominante nesse time. Algumas notícias deram conta de que o backfield pode ser um pouquinho mais equilibrado com o Ahmed, com o Malcolm Brown, que chegou agora dos Rams. É um cara que pode chegar aí para ser um jogador de impacto, mas eu não creio muito nisso. Não acho que vai ser um backfield muito dividido, não. Eu acho que o Ahmed e o Malcolm Brown vão ser caras ali para complementar o backfield, para entrar em algumas situações, mas eu acho que o grosso, logicamente, eu acho que o Myles Gaskin tem muita chance de terminar o ano com mais de 300 toques, ou com perto de 300 toques na bola ali, com uma média de 240, 250 corridas por partida. Eu acho bem plausível. Eu acho que o Ahmed vai ser o running back 2 desse time. Eu acho que o Ahmed pode ser o running back 2 desse time ali, porque no passado teve muitas oportunidades. O Malcolm Brown, eu acho que ele é um cara que pode ter suas oportunidades ali em situação de gol, marcar um touchdownzinho ou outro. Então, são dois jogadores que são apenas complementos para o Myles Gaskin, que é o running back dominante desse Miami Dolphins. Próximo backfield, Minnesota Vikings. Eu vou até passar direto aqui, porque já tem tanto tempo de podcast que eu não vou ficar falando muito, que é Dalvin Cook, Futebol Clube aqui, Alexander Mattison, não dá pra gente confiar. Infelizmente é só um handcuff pro Dalvin Cook, que vai dominar esse backfield de novo. Ficaria muito surpreso se o Dalvin Cook não dominasse, se não fosse aí um top 3 no fantasy football, um cara que produzisse muitos toques, uma média de 25 oportunidades por jogo aí, eu acho que ficaria bem surpreso. E o Mattison, pra mim, é apenas um handcuff, é um cara para ter no banco ali. Se você draftou o Dalvin Cook, draftar o Mattison para caso o Dalvin Cook sofra algum problema de lesão ou algo do tipo. Próximo backfield é do New England Patriots. New England Patriots com muitas mudanças. Primeira mudança que a gente tem que citar. Vamos lá, Sonny Michel saiu, então Damian Harris, running back 1. Pra mim, Ramondre Stevenson, Hulk, running back número 2. James White, não dá pra dizer que foi running back 3, né? Como se fosse num plano à parte, o James White por si só um pass catcher. Beleza?
São esses 3 caras ali de destaque. O J.J. Taylor eu acho que não é um cara para destaque no Fantasy Football. E a gente tem que citar, logicamente, que o Ken Newton não tá mais no New England Patriots. O Ken Newton foi cortado do New England Patriots. Tô gravando esse podcast na terça, ele foi cortado hoje de manhã. Então o Mac Jones é o running back 1 do time. O running back é o QB1 do time. E isso é bom para todo mundo no New England Patriots, principalmente para os running backs. O Damien Harris não vai ter mais o Ken Newton ali para roubar toques em situação de gol. O Ken Newton foi um cara que teve mais de 20 toques na bola, mais de 20 corridas no caso, né? Não toques, mas corridas ali em situação de gol dentro das últimas 10 jardas. Então, assim, roubou muitos toques do Damien Harris. O Damien Harris teve um ano passado bem interessante até no New England Patriots, algo que a gente não imaginava que ele fosse ter, tá? Se você estiver ouvindo barulho de clique aí, é o meu mouse aqui, tá? Eu falo isso toda semana, mas só pra você ficar ciente. O Damien Harris teve um ano interessante no passado. Em 10 jogos foram 137 corridas para ele. Não é um cara que recebe muitos passes, tá? Foram só 5 recepções para ele, não recebe passes. Mas assim, foram 137 corridas, quase 700 jardas. Foram assim, números bem aceitáveis pro Damien Harris no ano passado. Então eu acho que ele é um cara que tem uma tendência a crescer esse ano. Não vai ter mais o Sonny Michel, que era basicamente o principal concorrente dele. Não vai ter o Rex Burkhead, que era o cara que também teve alguns jogos ali com destaque, com oportunidade no New England Patriots. O James White não é um cara que corre com a bola. O James White teve apenas 35 corridas ano passado. O cara que vai chegar para tentar tirar o volume do Damien Harris, que no caso vai tirar, é o Rhamondre Stevenson, o rookie que o New England Patriots contratou. Um cara que jogou muito bem nessa pré-temporada, um cara que eu venho falando muito dele desde do podcast falando sobre rookies para a Liga Dynasty. Eu falo desse cara, que ele é um cara que não é apenas um mini LaGarrette Blount, como muita gente fala. Ele é um cara ágil, ele é um cara que corre bem, além de correr com força, ele é um cara rápido, um cara ágil. E ele é um cara que pode produzir muito nesse ataque do New England Patriots. Muito. Ele pode produzir muitos touchdowns, pode ser um cara muito bom para a situação de gol. Eu acho que o Damien Harris vai ser o running back 1 do time. Eu acho que ele vai ser o cara com mais toques, com mais jardas, com mais touchdowns. Mas eu acho que o Rhamondre Stevenson não vai ficar tão para trás assim. O Damien Harris, para mim, hoje é um running back 2 pro Fantasy, talvez ali um flex, um running back 2 para flex no Fantasy Football, e o Rhamondre Stevenson um running back 3. Eu tô subindo ele para esse patamar de running back 3. Sei que para muita gente isso é muito alto, mas eu tô subindo ele para esse ponto, porque eu acho que ele vai ser uma surpresa nessa temporada no Fantasy, um cara para se ter no banco, tá? Para você ter no seu banco no Fantasy, que eu acho que ele vai ser uma surpresa. Vai ter um valor mais elevado do que teria se jogasse com o Ken Newton ali como quarterback. Próximo backfield do Saints, também aqui pouca coisa para se falar. Alvin Kamara, running back 1, backfield tudo dele. James Winston, né, tem um fato importante, James Winston QB1 do Saints, então é muito bom para o Alvin Kamara, porque o James Winston é um cara que não vai tirar corridas dele, como o Tyson Hill fez muito ano passado, né? Alguns jogos o Tyson Hill irritava a gente porque roubava toques do Kamara, roubava touchdowns do Kamara, isso era tenso. E o James Winston não vai fazer isso. Vamos torcer para o James Winston ser um cara que utilize o Alvin Kamara, não tanto quanto o Drew Brees, que isso eu acho que vai ser bem impossível, mas utilize o Alvin Kamara em situações de passe, que o Sean Payton bole ali bons planos para usar o Kamara como um running back para receber passes, porque é um dos pontos fortes dele, que é um cara bem completo. Ela teve o Murray, running back 2, é um cara que vai ser só um complemento novamente, pode ter alguns bons jogos, fazer touchdowns, mas eu acho que ele vai ser apenas um complemento para esse time do Saints ali, para o Alvin Kamara, um running back que você tem no seu banco, um running back número 4, ali número 5, apenas para banco, o Latavius Murray. Próximo backfield dos Giants, pouca coisa para falar também. Saquon Barkley, se não se machucar, é um running back top no Fantasy, um dos melhores running backs do Fantasy Football. O Devontae Booker é apenas um handcuff, cara que vai chegar para ser um handcuff apenas. Se o Saquon Barkley se machucar, ele pode ter um ganho muito bom aí nesse backfield, mas se o Saquon Barkley tiver 100% ali, voltar e tiver bem, aí o backfield é tudo dele. Próximo backfield, o backfield do New York Jets, um backfield aí de um time que tá todo renovado. Ano passado foram 42% de corrida apenas pro Jets, não apenas, né, mas é um número que a gente pode ver crescer um pouco, até para tirar um pouquinho a pressão do Zach Wilson, calouro. Talvez até por isso eles tenham draftado um running back aí que estava não bem cotado, mas era um bom running back
no Fantasy Football, que era o Michael Carter de North Carolina. Então é um time que pode correr um pouco mais do que a gente estava vendo. O Tevin Coleman agora entra como running back 1, tá? A gente tem que citar isso, porque a gente imaginava o Michael Carter nessa pré-temporada tomando aos poucos essa vaga de running back 1, mas de fato, pelo visto, não vai acontecer no caso, porque o Michael Carter não brilhou como a gente esperava na pré-temporada. Foi um cara apenas ok. O Tevin Coleman teve uma pré-temporada boa e o Ty Johnson teve uma pré-temporada muito boa também. Então esses dois caras entram como os principais running backs do time. E o Michael Carter talvez ali como o principal pass catcher, que é a dele. Como eu vejo isso pro Fantasy? Apesar desses dois caras estarem na frente, vejo o Michael Carter como o principal running back do Jets no Fantasy. Por quê? O Tevin Coleman é um cara que tem problemas de lesão. A gente sabe disso, que é um cara que não consegue ficar saudável. E o Ty Johnson é um cara que a gente não tem muita confiança, né? A gente não sabe se de fato vai ser um cara para tomar a vaga do Tevin Coleman, para ser um cara ali de 15 oportunidades na bola. Coisa que eu acho que o Michael Carter pode suprir no Jets ao longo da temporada, principalmente pela capacidade dele e pelo talento que ele tem ali de, com a bola nas mãos, de produzir jardas e recebendo passe e tudo mais. Eu acho que o Michael Carter hoje é apenas um running back 3 pro Fantasy, um cara para banco. Não vejo mais ele como um flex, vejo ele como um banco para essas questões aí que a gente está vendo dele não tá muito bem. Tá? Não tá muito bem não, né? Ele não ter feito lá uma grande pré-temporada e começar a temporada basicamente como running back 3. Isso é um pequeno problema, né? Uma questão que a gente tem que considerar. Mesmo acreditando que ele vá crescer durante o ano, não dá para apostar nisso, tipo, sei lá, não dá para apostar, não dá para botar a mão no fogo que isso vai acontecer. É apenas uma aposta. O Tevin Coleman coloca como running back 4, por ser o running back 1 do time hoje. E o Ty Johnson um pouquinho mais abaixo como running back 5, apenas um cara para complementar esse backfield, tá? Vamos para o próximo time, que é o Philadelphia Eagles, mais um time notoriamente conhecido pelas suas... como a gente pode dizer, pelos seus comitês, né? O Nick Sirianni é o novo treinador da equipe. Ele é um cara que estava no Colts aí ficou um tempo com o Colts, teve alguns ataques no Indianapolis Colts que foi top 10 ali em porcentagem de corridas, isso é muito interessante. E o Shane Steichen é o novo coordenador ofensivo desse time do Philadelphia Eagles. Ele é um cara que já trabalhou aí há algum tempo no Los Angeles Chargers e tal. Tipo, era um time também que, na verdade, com ele, tá? O time não corria tanto. No Chargers não tinha tantas corridas, tá? O Chargers dele, por exemplo, em 2019, não era um time que corria tanto com a bola, era um time bem comedido em correr com a bola. Então, assim, eu não vejo muitas diferenças nesse Eagles para 2020 em questão de corrida. Eu acho que é um time que vai manter sua média ali de 40%, 45% de corridas por jogo, como a gente tem visto nos últimos anos. Eu acho que o Philadelphia Eagles não vai dar ao Miles Sanders, que é o running back 1 do time, um volume de jogo tão grandioso. Eu não acho. Por quê? Porque o Philadelphia Eagles, além dele, draftou o Kenneth Gainwell, que era um dos ótimos running backs dessa classe. Tem o Boston Scott, que é um cara que recebe muitos passes, que recebeu muitos passes ano passado, teve muitos toques na bola, tá? Teve suas oportunidades ano passado no Fantasy Football. Ano passado o Miles Sanders teve um bom número de oportunidades por jogo, foram 18 oportunidades para ele, cerca de 7 para o Boston Scott, e o Jordan Howard não foi muito um fator porque chegou no meio da temporada. Espero o Miles Sanders com uma média de 15 toques na bola por jogo. Acho que isso deve continuar acontecendo, ele sendo o running back 1, tá? Não vejo um comitê, vejo um backfield dividido, mas com um running back 1 claro, que é o Miles Sanders. Não vejo um backfield com um running back dominante. Não vejo o Miles Sanders para ser um cara para ter 300 toques na bola. Acho que ele chega talvez ali numa marca de 230, 240 toques. Toques não, né? Oportunidades na temporada. O Boston Scott talvez ali com cerca de cerca de 150, 180 oportunidades, e o Kenneth Gainwell um pouquinho mais abaixo desses dois, por ser um rookie, tá? O Kenneth Gainwell, por ser um rookie, talvez não tenha tanto impacto nessa primeira temporada
como o Boston Scott para ser o running back 2 desse time. Então, Miles Sanders é um running back 2 para o Fantasy Football, running back 2 baixo. O Kenneth Gainwell e o Boston Scott, eles entram ali numa situação próxima, parecida. O Boston Scott um pouquinho mais alto para mim, mas ambos jogadores para free agents, não são caras para serem draftados. Nosso backfield, que é o do Pittsburgh Steelers, Najee Harris, running back 1. A gente não tem nem muito o que falar dos Steelers, que o Najee Harris, running back 1, a gente espera que ele seja um running back 1 dominante, cara que vai ter todos as oportunidades e chances para ser um 3-down back nesse time, que tem o Ben Snell como running back 2 e o Anthony McFarland como running back 3 e o Kalen Ballard ali brigando por ser um running back 3 desse time. Acho muito difícil que qualquer outro running back incomode Najee Harris pro Fantasy nessa próxima temporada. Eu acho que o Najee Harris chega forte para ser um cara para ter mais de 310 toques na bola por jogo. Eu acho que ele pode produzir em larga escala nesse time do Pittsburgh Steelers, um time que a gente tem visto que nos últimos anos tem dado muita bola para ser os running backs 1, né? A gente viu o Le'Veon Bell, a gente viu o James Conner, a gente viu até o D'Angelo Williams, muita gente quando era running back 1 desses Steelers produzindo muito bem e tendo muitas oportunidades no Fantasy. Próximo backfield, Seattle Seahawks. Já estamos quase terminando, galera. Tá quase lá. Sei que esse podcast tá longo, mas tá quase terminando. Running back do Seattle Seahawks com o Chris Carson como running back 1, né? Acho que não tem nem muito mistério aqui nesse backfield. O Chris Carson é o running back 1 do time. Vai ser o cara com mais toques, vai ser o cara com mais targets também entre os running backs. Acho que o Chris Carson tem um potencial grande, tá? Para ser um top 15, tá? A gente já viu algumas notícias falando aí falando em coaching staff que eles querem correr mais com a bola e tudo mais. Eu não sei se isso vai acontecer a ponto de alavancar o jogo do Chris Carson, mas eu acho que isso pode ajudar o Rashad Penny, que é o running back 2 do time. Eu acho que o Rashad Penny, que é um cara que tem tido problemas de lesão, que é um cara que tem tido problemas ali de ficar saudável, tá? Eu acho que o Rashad Penny é um cara que pode, talvez, tá? Quem sabe, ser um cara de impacto esse ano no Fantasy Football, coisa que ele não foi ainda. E eu acho que o Penny pode herdar os números do Carlos Hyde no passado. Hyde teve uma média aí de 10 oportunidades, 8 corridas. Eu acho que o Penny pode ter uma média aí de 10 oportunidades por jogo, com o Chris Carson com uma média de 15 a 18 oportunidades por jogo. Eu acho que seria bem interessante pro Fantasy. E se isso acontecer, jogando num ataque bom, eu acho que o Chris Carson tem uma chance de ser um top 15. Para mim, hoje é um running back 2 sólido. E o Rashad Penny tem uma chance de ser um sleeper aí por jogar um bom ataque. A questão aqui, basicamente, que pode ser um problema pro Chris Carson é a questão de linha de gol, porque ano passado ele teve apenas 9 corridas em linha de gol, foi um número baixíssimo, 9 corridas e 3 targets apenas, então assim, isso é um problema. Vamos ver como é que o Seattle vai lidar com essa questão de linha de gol aí com o Chris Carson, se ele vai ser um cara mais utilizado na linha de gol, porque a gente precisa ver mais o Chris Carson tendo chance de pontuar, né? Senão, infelizmente, ele produz jardas e acaba não pontuando. Aí, infelizmente, o running back acaba não se sustentando aí para ser um top 15. Vamos lá para o próximo backfield no Fantasy Football. Vamos falar aqui do 49ers, que é um dos times que a gente tem mais raiva de backfield, que a gente nunca sabe no que vai dar. 49ers com problemas, né? Infelizmente, a gente sabe que o 49ers está com problemas de lesão, né? No seu backfield. Os running backs não têm ficado saudáveis nos últimos anos. O time não tem ficado muito saudável, né? No passado foi um problema. Então, assim, o Jeff Wilson já tá fora. Já vai perder boa parte dos jogos. Vai ficar de fora. O Mostert foi o running back 1 do time ano passado. Foi o principal running back desse time. Foi o cara que teve mais toques, teve mais... Assim, ele jogou apenas 8 jogos, tá certo? Mas ele teve 15 oportunidades por jogo. Assim, ele teve muita chance de pontuar, ele teve muita chance de mandar bem no Fantasy. Ele fez alguns bons jogos, o Mostert ano passado no Fantasy. Não foi um cara que jogou mal, não foi um cara que não fez nada. Foram 104 corridas e foram mais de 500 jardas, 520 jardas. Foi uma média de mais de 5 corridas por carregada. Não fez muitos touchdowns, foram apenas 3 touchdowns. Mas é aquilo, esse São Francisco com o comitê, um time
que tem tido problemas de lesão. A gente acaba ficando muito indeciso quando a gente vai draftar qualquer running back do San Francisco 49ers. Infelizmente a gente nunca sabe no que vai dar ou qual running back a gente vai poder selecionar esse time. Se a gente pode pegar um cara para ser talvez um running back 2 no nosso fantasy football. Infelizmente para 2021 eu não vejo nenhum desses caras para ser running back 2. Eu acho que o Trey Sermon e o Mostert são caras para flex ou para running back 3. Tá? Eu não apostaria em nenhum deles para ser o seu running back número 2 no fantasy, a não ser que você jogue uma liga grande. Eu acho que o Trey Sermon é o running back 1 pro fantasy. Como eu já falei sobre ele, ele é um cara muito bom, que consegue fazer tudo, de tudo um pouco. Não é brilhante em algum quesito, mas ele consegue receber passes, ele consegue correr ali em todos os setores. Ele é um cara que consegue produzir. É um boom ou bust, porque não foi um cara muito testado no college, não foi um cara que a gente viu muita coisa no college. Teve problemas já físicos e tudo mais, mas ele é um cara que eu acho que tem um potencial bom para ser running back 1 no fantasy. O Mostert já está indo para seus 30 anos, já não é mais nenhum garoto, muitos problemas de lesão, então eu acho que o Trey Sermon aos pouquinhos vai assumindo esse backfield do 49ers. Não vai ser um running back dominante, de fato não vai, porque o 49ers a gente vê que isso não acontece, mas eu acho que ele vai ser um cara importante, pode vir a ser aí talvez o running back 2 ao longo da temporada. Para a temporada de pré-draft aí, de draft, é apenas um flex, um running back 3. Vamos pro próximo backfield. Últimos 3 agora, backfield do Tampa Bay Buccaneers. Mais um backfield muito difícil da gente poder avaliar qualquer coisa. Ronald Jones, running back 1. Leonard Fournette, running back 2. E o Giovanni Bernard, running back 3. E tem o Keyshawn Vaughn ainda no running back 4, mas o Keyshawn Vaughn não tem impacto pro fantasy. Esses 3, né? Ronald Jones, Fournette e Giovanni Bernard. O Giovanni Bernard, não fala dele primeiro, porque ele é um cara que chegou esse ano e eu acho que é um cara que pode ter impacto. Por quê? O Tom Brady ama lançar para running backs e ano passado a gente viu que foi um problema. O Ronald Jones e o Fournette sofriam para receber passes, os caras não conseguiam receber bola. Era uma tristeza. Há uma boa chance do Giovanni Bernard estar bastante em campo para receber passes. Tá? O Tampa Bay ano passado lançou a bola em 63%. Assim. Nos últimos 4 anos, o Tampa Bay, né, com o Bruce Arians, lançou a bola pelo menos 61% das vezes. Então, assim, é basicamente um time que só lança a bola, correndo aí 39%, 38%, 37%. Poucas corridas para esse time do Tampa Bay Buccaneers. E o que sobra de corrida, a gente vai ver Leonard Fournette e Ronald Jones brigando no tapa para ver quem vai ser o cara ali que vai ter a chance de fazer alguma coisa, tá? Ano passado a gente viu que foi bem dividido mesmo. O Ronald Jones jogou 14 jogos, o Fournette jogou 13. O Ronald Jones teve mais oportunidades, foram 16.7 contra 11.1 oportunidades do Leonard Fournette. O Fournette terminou bem a temporada porque ele foi bem nos playoffs, então isso pode ser um ganho para ele para essa temporada, tá? Eu acho que o Ronald Jones tem um valor um pouquinho maior do que o Fournette para o Fantasy Football. O Ronald Jones correu 192 vezes contra 97 do Fournette, foi um gap grande, e teve quase o triplo de jardas que o Fournette teve na temporada passada. O Ronald Jones fez uma temporada boa, uma temporada sólida. Infelizmente, teve alguns probleminhas de lesão e tal, e o Fournette nos playoffs acabou pegando no embalo e fez uns playoffs muito bom. Eu acho que o que diminuiu a diferença entre eles foi o Leonard Fournette ter feito um bom playoffs. Eu acho que o Ronald Jones é um running back 3 para o Fantasy Football, cara para você ter no banco. E o Fournette é um running back 3 baixo, ali um running back 4, um cara também para banco no Fantasy Football, com o Giovanni Bernard sendo uma opção para banco apenas em ligas PPR. Vamos fechar agora com o Tennessee Titans primeiro e depois com o Washington. O Tennessee Titans, na verdade, esses dois times não tem muito o que falar, né? O Titans é Derrick Henry Futebol Clube, ponto. O Darrington Evans vai ser o cara ali, um handcuff, basicamente a situação que acontece no Carolina Panthers, no New York Giants, no Minnesota Vikings. Derrick Henry dominando, um dos melhores running backs da NFL, possivelmente o melhor running back da NFL, um dos melhores running backs do Fantasy, vai dominar o backfield completamente, a gente não tem nem muito o que falar. E no Washington Football Team, Antonio Gibson, que surgiu absurdamente bem na temporada passada, fez um baita ano. O Gibson ano passado, né? A gente não imaginava que ele fosse chegar e fosse dominar tanto assim, ser um cara de tanto impacto no Fantasy ano passado. Não tem mais o Peyton Barber nesse time, que foi um cara que teve um destaque
O Peyton Barber foi um cara que teve um destaque interessante nesse time do Washington na temporada passada. Mas tem o J.D. McKissic, né? O J.D. McKissic é um cara que ano passado foi um cara muito utilizado, inclusive foi o running back com mais target na NFL. O J.D. McKissic foi o running back que teve mais target na liga, entre running backs no caso, né? Foram muitos targets para ele. Então a gente pode ver que ele é um cara que tem o seu valor ali em ligas PPR, por ser um cara de muitos targets. Mas o Gibson é um cara que tá pedindo passagem. Ano passado foram mais de 1.000 jardas totais para ele, tá? Foram mais de 1.000 jardas totais. 11 touchdowns por Antonio Gibson, produção muito boa de touchdowns. O McKissic teve um ano bem sólido, principalmente pelo fato de ter tido 110 targets. Número simplesmente surreal, que a gente não imaginava. Eu acho que esse número de targets dele vai diminuir. O Gibson deve crescer um pouco mais o número de oportunidades, que foi de 15.5. Espero o Gibson com a média de 18 para 20 oportunidades por jogo. E o McKissic com algo em torno de 10, 9 oportunidades por partida. Nesse time do Washington, que agora tem Ryan Fitzpatrick como QB. Segue na mesma com técnico e com coordenador ofensivo. Não é um time que corre tanto com a bola, tá? Ano passado foram 60% de passes para essa equipe. Eu espero uma mudança, já que o Gibson jogou bem ano passado. Eu acho que talvez eles possam envolver o Gibson um pouco mais. A gente já viu notícias falando de que eles querem envolver o Gibson a ponto de se tornar meio que um Christian McCaffrey da vida. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o J.D. McKissic é um cara que tem o seu valor ali recebendo passes, mas o Gibson de fato é um cara para você ficar de olho, porque hoje ele é um running back aí top 12 no Fantasy Football, e eu falo sem medo de errar. O McKissic é aquele cara que para PPR é um cara para banco, para você pegar ele no final do draft para ser um running back 4 ou 5 no seu time. E tirando isso, não tem mais nenhum outro nome aí não no ataque, mas nesse backfield do Washington para você considerar para o Fantasy. Bom, rapaziada, depois de mais de 1 hora de podcast, finalizamos. Eu tô até com a voz meio embargada aqui, porque se você não sabe, eu falo direto. Dou uma pausinha ou outra só para beber uma água muito rápida, mas é isso. Agradecer a você que está ouvindo até agora o nosso podcast, espero que você esteja curtindo, tenha gostado, manda para os seus amigos aí, para eles ouvirem. Sei que foi muita coisa, mas eu acho que foi legal, que deu pra gente discutir bem. Sei que eu falei meio rápido algumas coisas, mas enfim. Espero que você tenha curtido, tenha gostado, esteja curtindo o nosso podcast, porque tá sendo muito legal fazer isso aqui com vocês, valeu? Bom, rapaziada, é isso. A partir de semana que vem a gente começa a falar sobre semana 1 da NFL. E vamos que vamos, valeu? Grande abraço, até a próxima, valeu!